Olá, boa noite, que a graça e a paz esteja e permaneça em nossos corações. Para mim é uma grande alegria poder estar com você nessa noite. Eu sou o Anderson, missionário consagrado da HRA, Homens Renovados para Adorar. E para mim é uma grande alegria estar com vocês nessa noite, na certeza que o Espírito Santo ele vai nos mover, vai formar em nós um desejo de estar sobre a graça do Pai, sobre a graça do Espírito Santo, nos permitindo que o Ruá, o sopro de Deus, nos aproxima do altar. Seja bem-vindo, Gabriel, Deus abençoe. É o meu afilhado, Deus abençoe, viu? Que a Virgem Maria, a Prudentíssima, passa na frente e te cubra, envolva com o teu manto sagrado. E nós estaremos aqui nessa noite com a graça de Deus, o nosso diretor espiritual da missão HRA, Padre Fabiano Benevides, e para nós é uma grande alegria tê-lo conosco, E teremos aí, com essa participação especial, falar um pouco dessa obra missionária, falar um pouco daquilo que Deus vem fazendo nessa missão, falar um pouco daquilo que o Senhor tem derramado sobre todos nós, em especial você, homem segundo o coração de Deus, varão segundo o coração de Deus. Seja bem-vindo, Cristiano Cardoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em seu coração, que a graça de Deus esteja sobre a sua família. Kênia, seja bem-vinda, paz e fogo, salve Maria, bem-aventurada. Para você que está conosco aqui chegando, é uma grande alegria. Eu sou o Anderson, missionário consagrado dessa obra há 11 anos, onde Deus tem realizado grandes prodígios, milagres nas famílias, pela via desses homens que recebem o impacto do amor de Deus, que recebe o ruá, o sopro do Altíssimo sobre as suas vidas e assim o desejo de estar sob a proteção do Altíssimo, do nosso Senhor Jesus Cristo. E sobretudo, a certeza de sermos homens renovados pela graça da adoração. Aguardando aqui o Padre Fabiano Benevides, ele que vai estar conosco aqui essa noite, trazendo aí para você, contribuindo aí sobre tudo esses 11 anos que ele nos acompanha, nos apoia, nos forma, assim como o nosso diretor espiritual, onde ele tem nos formado e nos ensinado que a nossa missão aqui nessa terra é conduzir almas para o céu. E você é alguém que Deus espera de braços abertos. Eu quero aqui convidar que aguardando o Padre Fabiano Benevides, ele que vai estar conosco nessa noite, derramando fogo, abençoando você, a sua família. Para mim é uma grande alegria. Peço que você aperte aí o aviãozinho e convide as pessoas que você entende que vai trazer relevância essa noite de graça, essa noite de bênção. Seja bem-vindo, Padre Fabiano Benevides, a sua bênção. Deus abençoe aí, meu irmão. Boa noite. Que a graça, amém, louvado seja Deus. Boa noite, pessoal. Amém. Você que está chegando agora, sejam bem-vindos, que a graça do nosso Senhor esteja conosco. Hoje nós estamos aqui com essa ilustre presença do nosso sacerdote, o nosso pai espiritual, ele que nos forma, ele que nos apoia aí desde antes de nascer a missão HRA. Homem segundo o coração de Deus, um sacerdote que nos apoia nessa missão onde Deus tem derramado bênçãos e sobre bênçãos sobre as famílias, sobretudo a transformação da vida desses homens por onde o retiro da missão HRA tem passado. Seja bem-vindo, Padre Fabiano. Boa noite mais uma vez, meu irmão. Boa noite aí o pessoal que tá entrando. Deus abençoe. A Vanessa Silva que está entrando aí. Pediu a benção. Boa noite a todos. Os que estão entrando, os que vão entrar. Depois vai ficar também aí armazenado aí no Instagram do Homens Renovados para Adorar também. Aí, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for depois estar acompanhando.
Que bom, obrigado pelo convite, viu? Mais uma vez. Agora aqui, nessa live, quero agradecer pelo convite. Amém. Vai ser uma honra para nós, Padre. Amém. Eu quero convidar o Padre, então, para fazer a nossa oração, né? Já fazer a nossa oração inicial para essa nossa live. Para você que está nos assistindo, para você que está acessando hoje essa live, que essa bênção chega no seu coração, na sua vida, na sua família, sobretudo as adversidades, aí onde o seu coração pede para o Espírito Santo, né, uma bênção, uma luz. Receba essa bênção, receba essa oração, faça dessa live aí, permita que essa live entra, sobretudo, na sua vida e que o Espírito Santo, através dessas palavras, dessa bênção, possa gerar uma transformação aí na sua vida. Ô, irmão, você quer mandar convite para algumas pessoas? Sim, eu convido, eu vou fazer isso também aqui, convido você que está conosco a apertar o aviãozinho e fazer esse convite. Vamos lá então? Manda aí, a gente já vai se preparando para a oração. Deus abençoe aí, Cristiano Cardoso aí, ó. Deus abençoe, meu irmão. Abraço. Valeu aí estar acompanhando a live. Quando você vai mandando aí o convite aí, tem aí o Gabriel Vicente, Deus abençoe. A Vanessa Silva, o Daniel Moral, tá aí o Fernando, tá o Marcos, a Bia, a Angelita, o César, Deus abençoe, Tiago, o Barreto também tá aí, Deus abençoe, a Rafaela, a Duda é sua filha, né? Isso, Angélica. A Angélica, tá aqui, a Angélica entrou, Deus abençoe. Rafaela Batista, a paz, Rafaela, a paz para todos nós, viu? A Rafa, deixa eu ver aqui, a Rafa, acho que é que eu fiz o casamento dela. Aqui, boa noite, Santa Paz, o Robson, ao Cristiano aí, amém, Padre. Paróquia Santa Rita, do Padre Marcelo. Padre Marcelo, aquele tem um cabelinho enroladinho, sabe? Ah, sei. Um abraço para ele aí. Eu fui para Roma com ele, tive a graça de ir para Itália com ele, homem de Deus, hein? Tem um cabra lá, um cabra bom aí lá da paróquia dele, tá acompanhando aí, ó. Ah, é? Cristiano aí, ó. Ah, o Cristiano é um homem segundo o coração de Deus. Estou esperando o convite do Cristiano para a gente tomar um café. Aí sim. Você foi para Roma com o Padre Marcelo, né? Fui. O homem é do Pentecoste. Ele fez uma oração lá, rapaz. Ele tem um ministério muito forte. A gente estava indo com um pessoal da Índia lá, sabe aqueles... Nós saímos de Roma e fomos para Assis. Rapaz, os caras iam 100 e pouco por hora. Nós grudamos lá no Padre Marcelo. Ele teve que fazer uma oração lá. Se por acaso a gente fosse arrebatado, já ia para o céu dali. É um padre que põe o povo para rezar, né? Ele é. Ó, o Ricardo tá aí, ó. Que ajuda aí na pastoral de rua também. Deus abençoe, Ricardo. Vamos fazer a oração, irmão, para iniciar essa live? Vamos sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe das milícias celestes, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam para perder as almas, assim seja. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos a graça do Espírito Santo sobre nós, sobre todas as pessoas que estão acompanhando, nem que seja de passagem ali, só para curiosidade, aquelas que verão depois essa live, Senhor, só possa tocar os corações em todas as necessidades. O Senhor que conhece a nossa alma, a nossa vida, Jesus. Envia teu Espírito Santo na proteção de São Bento, de São Miguel Arcanjo,
que também são os baluartes da missão. São José, consagramos essa live e principalmente todos os homens que estão acompanhando e que acompanharão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Cristiano, amém. O baluarte da missão, né? Isso. São Miguel. São José, São Miguel e Nossa Senhora. Amém. Depois a gente fala um pouquinho disso, né? O Cristiano achou Exatamente. engraçado que o padre Marcelo pôs o povo para rezar. Foi. A graça Meu de irmão, Deus. muito obrigado mais uma vez, né? O pessoal aqui alguns conhecem, né? Mas agora aqui muita gente que não sabe, a gente se conhece há muito tempo, né? Há muitos anos a gente se conhece, desde quando eu era diácono, né? Que a gente se conheceu. Antes de ser diácono, padre. Quando era seminarista ainda, né? Seminarista, Primeira seminarista na São Pedro Fourier. É verdade. Na São Pedro E Fourier. aí a gente se aproximou quando eu fui lá para o Valo Velho, na paróquia São Francisco de Assis. Foi nesse período que a gente começou a partilhar as coisas de Deus, o mover de Deus. E foi aí também nessas conversas que nasceu a inspiração de começar um movimento com os homens, né? Que a gente vê que falta muito, infelizmente, um movimento específico para os homens, né? Você vê, eu falo assim, encontro de mulheres em todos os lugares, né? A gente faz encontro de mulheres aqui na paróquia, 400, 500, 700 mulheres. Você vai fazer um encontro de homem, às vezes é 15, 20. Com a graça de Deus, a gente fez um aqui, que veio 400 homens, é uma média de 400 homens. Você tem um vídeo aí que está na internet, dos homens rezando, orando. Mas como é difícil os homens irem para a igreja, né? Já no tempo de Jesus, a gente via que tinha os 12 discípulos, mas quantas mulheres acompanhavam Jesus, né? As mulheres, até hoje, as mulheres elas são mais dóceis. O homem é mais difícil, mas eu sempre falo, o homem é difícil, o coração às vezes é mais fechado, mas quando ele é tocado, ele faz um arrebento no inferno, né? E aí nasceu a necessidade, então, de despertar o coração dos homens, porque eu lembro nas nossas conversas que é assim, uma mulher de Deus é uma benção, mas ela não consegue, muitas vezes, é lógico, assim, humanamente falando, pela oração, sim, mas ela não consegue, por elevar o filho, consegue, mas é difícil, fazer com que o marido vá. Mas se o homem encontra Deus, ele, sem abrir a boca, os filhos já seguem o exemplo dentro da casa, que o homem é o modelo, né? Jesus ali, quantos ensinamentos, postura de homem, Jesus, ele pegou do exemplo de José, do pouco tempo que José viveu com ele. É lógico, todos os ensinamentos de Nossa Senhora também, né? Mas como é importante o homem se encontrar com Deus, porque um homem que se encontra com Deus, ele move toda a sua família a seguir a Deus. Exatamente. Scott Hahn fala para nós, né, padre, que quando quando uma criança, um filho, uma criança, um jovem se converte, a média são de 10% da conversão da família. Quando uma mulher se converte, a média são de 18% da conversão da família. Agora, quando o varão ele se converte, são 72% da probabilidade de toda a família se converter. Olha aí, né? Quando eu ouvi isso de Scott Hahn, eu entendi o porquê do desafio da evangelização, da missão, de evangelizar, de lançar as redes, né? Em busca desses homens segundo o coração de Deus. Quando eu li essa informação do Scott Hahn, aí inflamou o meu coração ainda mais de avançar na evangelização. E aí eu pude entender verdadeiramente o desafio, né? E quando nós temos aqui na missão homens, né, que verdadeiramente se converteram e que hoje arrasta famílias, né, na evangelização. Quantos homens que já passaram nos nossos retiros e hoje
E hoje conduz aí um ministério fortíssimo, né? Arrebanha aí para Deus muitas famílias, muitos homens, né? E o senhor falando lá do vídeo, desse vídeo que está rolando na internet, um padre lá de São José, que ele convidou nós para ir o ano retrasado lá, lá teve mais, com os homens que trabalharam e mais os que fizeram, passaram de 1.000 homens, padre. Tá Então, vendo? a importância da gente ter os vídeos, a importância do testemunho alcançou e os homens de lá, do terço dos homens de lá de São José se interessaram e nós fomos para lá, né? Então a gente vê os frutos aí, a graça de Deus avançando. E o senhor também teve em Minas com a missão, né? Tive em Minas. O pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo. A Zeila aí, boa noite, Padre, os abençoe. Estive em Minas também. A missão já saiu, né? Você falou aí foi em Campos, São José dos Campos, né? São José dos Campos, Itanhaém Foi também. 1.000 homens, né? Mil Sim. homens. Eu vou mais além. Foram 1.000 famílias alcançadas por Deus através desses Amém. homens. 1.000 famílias, Louvado que seja bênção. Deus. Então, cada homem evangelizado é uma família que é alcançada por Deus. Amém. E a missão, ela não só está, ela pertence, né, à Diocese de Campo Limpo. A Diocese de Campo Limpo está dentro, né, do território da Diocese de Campo Limpo, é a missão Homens Renovados para Adorar, mas ela também já recebeu convite para ir para fora, né? Isso. Para ir para fora, recebendo até uma carta dos bispos da diocese. Eu lembro que lá em Minas eu pedi, né, uma carta, até comentei com o bispo aqui da diocese, o Dom Luiz, que está aqui. Eu pedi autorização também para ele, para eu poder ir lá com vocês. Já foi em Minas, já foi em São José dos Campos. Ela, aqui na diocese, em muitas paróquias, inclusive aqui na paróquia Santo Expedito também, né? Está bem forte, bem presente e está sendo bem frutuoso. Eu lembro, o último que a gente fez foi antes da pandemia do ano passado. E graças a Deus assim tem Exatamente. dado muitos frutos, né? Mas isso é um trabalho de anos já. Já vai completar o quê? 11 anos que vai completar. 11 anos, completou agora dia 19 de março. 11 anos. Então é um trabalho de que não começou agora. É um trabalho que começou há 11 anos atrás. E tem dado fruto agora, né? Graças a Deus. Tem dado Louvado muitos seja Deus. frutos. Muitos frutos. Interessante também, nesse tempo passou muita gente pela missão. Muita gente. Muitos passaram, não estão mais, mas eu costumo dizer assim, não estão caminhando com a missão, mas são homens de Deus. Homens que estão na igreja, homens que depois que passou pela missão, entendeu o que é a igreja, aprofundou mais o seu entendimento pessoal do ser homem de Deus. Então são pessoas que carregam dentro de si a semente do homens renovados para adorar. Não quer dizer que passou, não está mais na missão hoje, que não vai mais para a igreja. Pelo contrário, hoje é um homem apaixonado pela igreja, né? Um homem transformado, que também é a missão do homens renovados para adorar. Mesmo que o homem ali não permaneça, mas o mais importante é permanecer na igreja. Exatamente. Formar E é homens. um dos pilares da missão, formar discípulo, né? E de formar discípulo. Então nós temos muitos, né, homens que passaram, foram formados e hoje eles estão em frente missionária, né, terço dos homens, em outras pastorais, porque a nossa essência é de formar discípulo, né, de crescer na graça, no conhecimento e formar discípulo para que ele possa, né, dar frutos na sua comunidade, né, na sua paróquia e etc. Né? Então isso tem acontecido muito, padre, muito, né? Em Itanhaém, por exemplo, não tinha terço dos homens. Várias paróquias que nós já passamos, comunidades que não tinham terço dos homens, que não tinham homens que oravam, homens que mesmo que não formaram o terço, foram para outras pastorais, foram para o ECC, foram trabalhar com jovens, entenderam a importância de formar, né? De formar bem o homem. Itanhaém, por exemplo, não tinha terço dos homens, começou o terço dos homens depois que nós fomos para lá. Né? Em São José dos Campos, o padre
manda mensagem para mim, falando até hoje dos testemunhos das famílias transformadas, de homens que se empenharam, né, no movimento da igreja, ajudaram em outras pastorais, né? Como isso ficou forte, né? Então, geralmente quando eu vou ou algum outro missionário da missão vai apresentar, é chamado, né, nas comunidades, a gente sempre fala que a nossa missão é formar, né? É conduzir o homem a ele ter um impacto com o amor de Deus e entender, né, o ser varão dele, a importância e assumir a sua responsabilidade, né? Com as características de São José. Que nós temos São José, um dos nossos baluartes, mas nós temos como referência de hombridade, de homem segundo o coração de Deus, o homem que abandonou tudo para servir a Deus e a sua família, né? Renunciou tantas coisas para estar ali servindo a família. Então essa é a missão, é um dos tripés da missão. E quando os sacerdotes, as comunidades, eles entendem isso, aí a graça acontece, né? Porque a transformação na vida desses homens, aonde, como o senhor falou, são famílias que são alcançadas. Porque se o homem muda, permite essa metanoia, essa mudança de mentalidade, né? Esse homem de Deus, esse ser, o profeta, sacerdote e rei do seu lar, tudo transforma, né, padre? O que eu acho bonito na missão, a missão ela está a serviço da igreja. A missão não é a igreja. Ela é a igreja que ela está ligada à igreja, né? Então, ela faz parte da igreja. Então, a missão Homens Renovados para Adorar, ela está a serviço da igreja, para formar os homens. Ela não quer reter para si, né? Por exemplo, hoje, nesses 11 anos, quantos homens tem? Hoje, um exemplo aqui que eu vou dar, né? Hoje tem 20 homens na missão. Louvado seja Deus. Mas quantos homens foram formados pela missão? Exatamente. Estou pegando mais de 1.000 homens, né? Aqui, um dos encontros teve 400 homens. O último encontro agora antes da pandemia do ano passado, eu nem lembro quantos tinham. Mas quantos homens já passaram? Porque a missão, ela está a serviço da igreja, para servir a igreja. Assim como você, que é o fundador, você fundou essa missão com o intuito, mas para servir a igreja, não para servir a si próprio, não para que o Homens Renovados para Adorar tenha status, reconhecimento. O reconhecimento é de Deus. Deus reconhece, né? É um trabalho que eu costumo dizer que ninguém quer fazer, porque é difícil. E a missão faz. Quais são os três tripés da missão? Lembrando que ao longo desses anos eu sempre acompanhei a missão, né? O Anderson sempre tendo as inspirações, trazendo, por isso que eu falo, está a serviço da igreja, em comunhão com a igreja, com a nossa igreja particular da Diocese de Campo Limpo. O Anderson sempre, padre, eu estou tendo essa inspiração. Então vamos ver, o que a igreja diz, o que ela orienta. E dentro daquilo que a igreja orienta, então a missão ela foi também ganhando um corpo e caminhando o alimento sólido, né? Exatamente. E nesse discernimento, nesse bate-papo ao longo desses anos, porque assim, hoje você pode falar do tripé, né? Mas quantos anos que Deus foi colocando isso para formar esse tripés? Para que, como uma orientação de Deus dentro dessa missão. O pessoal que está acompanhando aí, o pessoal que vai acompanhar depois, o tripés da missão. Sim, e antes de falar, eu nem comentei com o senhor, mas está aqui guardado todo o documento que o padre Fabiano, vou mostrar para vocês aqui, ó, é tudo documentado, né? A missão HRA. Então eu quero falar para vocês sobre os três tripés, né, que sustentam a missão HRA, e de formar discípulo, e de pregar o evangelho, e de crescer na graça e no conhecimento, né? São três fundamentos, e é onde nós temos também, eu não trouxe o brasão aqui, mas nós temos aqui o tripé da vida de oração, Santa Missa e a confissão, né? São a base, a estrutura da missão HRA. E nós temos cordão, também, né, da missão. No cordão, isso, nós temos e aqui a cruz, que é o sinal da missão. Exatamente, né? Atrás Então tem aqui a esse é o medalhinha, sinal, né?
Da missão. Nós temos também, é uma surpresa que eu vou mostrar aqui do padre. O padre Fabiano nos inspirou a... Nós temos o ato de consagração e as regras da missão. Né? Da missão. Então, é assim, é algo assim que sempre, né, a gente, tudo que nós vamos fazer, nós procuramos a igreja, né? Se o padre Fabiano fala não faz, nós não fazemos, né? Agora, se ele abençoa e fala, irmão, vai, manda fogo, aí nós buscamos essa obediência, né? Porque, como o padre bem disse, nós somos semeadores de Cristo pela via da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós devemos essa obediência, né? À Igreja, ao nosso padre que nos acompanha, que é o nosso pai espiritual, que está aí há mais de 11 anos nos apoiando, mais de 11 anos, porque eu falo, porque antes de ser Missão HRA, quando a gente se reunia na garagem da minha casa, lembra, padre? Lembra? Para conversar sobre a missão, sobre como formar esses homens, né? De quantas formas nós somos perseguidos, né? Vocês vão trabalhar com homens e isso não dá certo e coisa e tal, mas a inspiração do alto, a inspiração de Deus, né? É porque Deus, quando Ele inspira uma missão, é porque a igreja precisa, né? A igreja precisa dessa... A igreja, Deus inspira um homem, né? Como Deus nos inspirou por uma necessidade naquele tempo, naquela época. E hoje eu coloquei lá no nosso tema, formar homens em tempos de grande desafio. O desafio que nós estamos vivendo na humanidade hoje, de ter homens de têmperas, homens de fé, homens que assumem o seu cajado, homens que buscam referência de homens na Bíblia Sagrada, né? Como São José e tantos outros profetas que nós temos, que você que está nos ouvindo aqui agora, homem segundo o coração de Deus, possa se identificar, santos da nossa igreja, que você pode ter como base, como inspiração, né, de querer honrar a igreja, honrar o seu matrimônio, honrar os seus pais, você que é jovem, honrar a sua vida, honrar a sua hombridade, honrar a sua sexualidade, honrar sobretudo aquilo que Deus, né, designou para você, né? Então tudo isso nas formações nós damos direções, né? E muitos homens, padre, chamando o senhor de pai espiritual, muitos homens, eles ficam na emoção do retiro, só o impacto emocional ali naquele momento. Mas quando você começa a filtrar, né, quando ele começa a ser formado, o barro começa a ser amassado, quebrado, para nascer de novo, né, muitos eles vão embora, porque a pressão, né, dele mesmo, né, de não se permitir o novo de Deus, a reserva que Deus tem para ele, para a vida dele, ele não aguenta, né? E muitas vezes ele prefere voltar para o homem velho. Mas aqueles que buscam, se permitem que o Espírito Santo moldem, né, um novo homem. E a missão o carisma, né, da missão é a renovação pela adoração, né? Então, homens que buscam e na adoração o Espírito Santo revela, né? Ele revela e mostra as áreas que nós precisamos renunciar. E o Espírito revela para você, e depende de mim, depende do Anderson fazer essa renúncia, sobretudo aquilo que impede que a graça de Deus acontece na minha hombridade, né? Então isso é muito forte, é um desafio pessoal, padre. Eu digo sempre que é um desafio pessoal e é uma decisão do homem, se ele se torna permissível a essa ação do Espírito Santo na vida dele ou não. A decisão é dele, né? E aqueles que decidem, nós temos aqui o Marcos, nós temos aqui o Robson, nós temos Quem aqui está alguns acompanhando, Deus consagrados. abençoe, Marco. Está acompanhando aí? Está acompanhando aqui. Nós temos aqui alguns consagrados que tiveram uma vida transformada, né? Tiveram famílias transformadas, né? Eu tenho aqui o Marcos, um grande testemunho, eu tenho o Robson aqui. Eu lembro da pregação no dia do impacto que o Robson teve, que a pergunta foi: qual é a resposta que agora, depois dessa experiência com Deus, você vai dar para Deus, né?
Ele nunca mais se esqueceu disso. Ele deu a resposta de amor para Deus e hoje está aí. Um homem segundo o coração de Deus. Deus tem abençoado largamente a vida dele, a família dele. Quando eu encontro com ele, ele fala: Anderson, Deus tem feito tantas coisas na minha vida, naquele retiro que eu fiz lá naquela comunidade, né? Então isso é graça de Deus, né? Eu vejo assim o coração de Deus se alegrar com esses homens, né? E não se esquecer que você, homem, quando você converte, a probabilidade da sua família se voltar inteiramente para Deus é de no mínimo 72%. Olha a nossa responsabilidade de homem de Deus. Interessante aquilo que o Scott Hahn diz, né, no livro dele, da conversão do homem, né? O efeito que tem sobre a família, que é próprio do homem, né? Essa não é uma autoridade sobre a mulher, sobre o filho, mas é aquilo que é do próprio do homem. É uma missão dada de Deus ao homem, né? Que a mulher também tem uma missão dentro da sociedade, dentro do sacramento do matrimônio ser casada, né? Deus Exatamente. deu o homem e a mulher, Deus formou o homem e a mulher e deu a missão a cada um, porque tem coisa que é o homem que tem que fazer, não é a mulher. É lógico que tem homem ainda que não entendeu a sua missão, seu papel de homem, e mais ainda quando conhece a Deus, quando busca a Deus, ainda não entendeu o que a mulher tem que fazer, mas tem coisa que é própria do homem. Como é chato, né? Ver muitas vezes, tem que trocar uma resistência do chuveiro. É coisa própria do homem. O homem, ele não é o provedor somente dos bens materiais da sua família, mas dos bens espirituais e também, dentro dos bens materiais, é aquele também que toma a frente da sua família. Então, trocar a lâmpada, coisas assim pequenas, né? Arrumar um cano ali da pia, fazer uma manutenção. Não precisa ser pedreiro, tem coisa que é pedreiro, mas assim, uma mulher fazendo isso, tendo um homem em casa, que não conheceu a Deus, é muito chato, que a gente vê que o cara não assumiu a sua missão ainda, o seu papel de homem. E se for só isso, tudo bem, mas aí entra também na questão da educação dos filhos, do entendimento do casamento, ser casado na igreja, né, da vivência do sacramento do matrimônio. Eu lembro de uma situação, até hoje vira e mexe nas nossas conversas, e você deve usar isso até em outras conversas, né? Que uma vez eu disse para você assim: olha, o padre sou eu sou padre, né? Então eu como padre, eu posso ficar 24 horas dentro da igreja. Mas você que é casado, você tem que servir a Deus, mas a sua missão primeira é com a sua casa, com a sua família, com a sua esposa e com os seus filhos. Porque você estava sendo mais padre que eu, pô. Você estava ficando mais dentro da igreja, então tem que tomar cuidado. Senão você quer ser um padre e esquece da sua família. Você lembra disso? Eu já falei isso em muitas pregações. Isso deve fazer mais ou menos uns 8 anos, né? Quando o padre Isso foi uma formação para mim, né? Porque o padre, ele viu a nossa agenda em casa e ele falou: Anderson, o que é isso aqui? Foi a nossa agenda de pregação. Eu e a Angélica, minha esposa, a gente pregava praticamente de domingo a domingo, né? Domingo a domingo a gente tinha trabalhos, pregação, formações na igreja, etc. E aqui, fora daqui, etc. E aí o padre pegou... O que é isso antes? É a nossa agenda de pregação. Ele pegou e falou: não, isso aqui está errado. Ele pediu para eu... Preste bem atenção, que eu já levei isso para muitas formações, né? E depois que o padre aplicou essa correção, né? Veio um amadurecimento, né? Que ele falou: 50% você vai ligar e vai cancelar. 50% você vai rezar para ver se é de Deus ou não. Ele falou: padre sou eu. Eu posso ficar 24 horas servindo a igreja de domingo a domingo. Você não. Você tem a esposa. Nessa época eu tinha 2 filhos só. Hoje tenho 4, por enquanto. Então, o padre falou: então,
aquilo para mim foi um sinal muito forte de Deus, né? Porque foi quando eu percebi, eu e a Angélica, que a gente tinha algumas fraturas, né, no nosso relacionamento, como pai, como esposo, né, ter mais estar mais com a nossa família. Eu nunca vou me esquecer que naquele ano, padre, nós passamos foram 3 domingos durante um ano como família em casa, né? E isso não é bom, né? Então, aonde eu fui formado, que eu sou pai, sou esposo, preciso formar, eu preciso amar, educar, né? E aquilo foi muito. Eu já levei aquilo em muitas formações, muitas pregações, para muitas pessoas que muitas vezes, né? Já que o senhor entrou nesse assunto, de que às vezes se escondem na sua obra missionária, no seu chamado, e não assumem o seu papel de esposa e de esposo, de filho, de filha, e foge, como diz Monsenhor Jonas Abib, no livro Homem e Mulher em Sintonia, foge da sua casa, que é o seu verdadeiro e maior ninho de amor nessa terra, né? E foge das suas responsabilidades primárias para ir assumir eu até chamo de responsabilidade secundária. Porque a partir do momento que eu e você, nós entregamos o nosso sim no altar, primeiro para Deus, nós temos que assumir, primeiramente, a nossa igreja doméstica, né? Como diz São João Paulo II, no documento, na encíclica para a família, consorte familiares, ele diz que nós precisamos voltar à essência da igreja doméstica, né? A ser igreja na nossa casa, né? E agora, nesse tempo de pandemia, né, padre, a gente está podendo viver isso, né? Está como exercício, né? É um exercício meio forçado. Mas, mas do mal Deus tira o bem, diz Santo Agostinho. Exatamente. E de todo esse mal que o mundo vem vivendo, nós cristãos que temos o Espírito Santo, temos que ter a sabedoria e a inspiração de tirar algo bom, né? Exatamente. Aproveitar que está com as famílias e o pessoal que está entrando aí, ó, o Celso, Deus abençoe o Celso aí, o William, pessoal aí, sejam bem-vindos, viu? Então, irmão, o tempo passa rápido, hein? O tripé rapidinho. Para quem está acompanhando e vai ficar depois gravado, o tripé da missão e também o sinal da missão, né? Sim. Que é a cruz, o cordão, que tem um significado. E é interessante que tudo isso, o sinal que é a cruz e o cordão, é interessante que faz... Você olha para a cruz, você lembra, é como se fosse um resumo do próprio tripé, do compromisso com Deus, com a igreja. Interessante, sempre a missão ela não retém si para si, né? Mas a missão leva para Deus. Coloca na igreja, a serviço da igreja. E o sinal da missão, que no dia da consagração a pessoa recebe, o homem recebe, é um resumo do que é a missão, né? Exatamente. Esse o resumo, né? O tripé. Esse aqui são os 3 nós do nosso sinal, né? Aqui, esse nó significa a vida de oração, que é Nossa Senhora. Aqui está Nossa Senhora, nossa baluarte, aos pés da cruz, né? Em oração com o seu discípulo amado, né? Por isso é esse sinal que representa. Aqui, vida de oração e Santa Missa. Aqui está Jesus, é o nosso centro da nossa vida, né? E aqui, essa cor é toda branca, que significa a Eucaristia. Esse marrom aqui é a terra onde o Senhor ide e pregar o Evangelho. E aqui tem um anel, a aliança, a blindagem do amor de Deus, né? Então, no sinal o brasão da missão, está todo o resumo missionário do nosso tripé, né? Então, o ardor, né? Missionário de permitir que essa renovação aconteça em nossas vidas, para que então nós sejamos homens segundo o coração de Deus e possamos testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor através da nossa vida. Eu costumo dizer, padre, um homem renovado, um missionário da HRA, ele tem que escrever o 5º evangelho com a sua vida, né? Escrever o 5º evangelho. Mateus, Lucas, João, escrever o seu. E você, como consagrado a Deus, tem que escrever o seu testemunho,
né, com as suas atitudes de um homem segundo o coração de Deus. De um homem que entendeu o seu chamado aqui nessa terra. De um homem que entendeu a sua missionariedade aqui nessa terra. O para que você está aqui, né? Qual é o seu chamado? Qual é aonde Deus deseja que você esteja? No ECC? No TLC? Né? Qual o movimento? Onde Deus deseja que você oferte a sua vida? Na igreja. Porque se nós temos o apoio da eclésia, né? A bênção da igreja, do sacerdote, aí da sua paróquia, meu irmão, você tem autoridade. Eu falo uma autoridade de Deus, né? Porque você tem a proteção, né, de Deus na sua vida. Um batizado, um homem que se encontrou, que permitiu verdadeiramente que o éfeta, o abra-se para a graça de Deus, aconteça na sua vida, a sua jornada como homem de Deus, como pai, como consagrado, como um profissional, né? Muda. Eu sempre digo, padre, quando o homem ele se abre para esse tripé, porque se nós formos falar do tripé aqui, nós vamos dar uma formação, um retiro muito profundo, né? E é no tripé que muitos homens vão embora. Eles não aceitam, eles não permitem, né, essa verdade, né? Quando o senhor falou da quantidade de homens, né, ela é baixa, é mínima comparar. A quantidade de homens que se permitem a essa abertura é mínima comparada à quantidade de homens que participam nos retiros, né? Porque quando você começa a arrochar mesmo, toda a formação da sua hombridade, como disse Padre Paulo Ricardo, ele usa muito isso, a formação da sua hombridade. Como foi? Você teve ou não? Qual a referência de pai, de homem que você teve? Você teve ou não? O seu pai era um homem segundo o coração de Deus? O seu pai te treinou para ser um homem segundo o coração de Deus? O seu pai te treinou, ou quem te criou, para ser um homem blindado, um homem para servir a sua casa, a sua igreja doméstica? Você foi treinado? Não. Então aqui você vai ser treinado. Então muitas vezes há um choque, um impacto muito grande. Tem muitos homens que não me suportam, padre. Sabia disso? Porque eu não gosto de homem preguiçoso, homem sem vergonha, homem que não gosta de honrar a sua família, homem que não gosta de buscar um crescimento espiritual, profissional, que deseja oferecer algo, um conforto para a sua família, né? O mínimo para a sua família, porque se preste atenção, existe, eu quero chamar aqui o padre para uma outra oportunidade, a gente falar sobre a diferença de um sacerdote, de um consagrado, da igreja, onde tem todo o suporte da igreja, e de um leigo consagrado. Existe uma diferença muito grande. Então você, homem, você, mulher que está aqui conosco, você tem as responsabilidades que um consagrado não tem, que uma consagrada não tem. Então nós precisamos entender isso. Isso precisa estar claro para mim e para você. E quando eu começo a falar para aqueles homens que querem se esconder atrás do terço dos homens, se esconder atrás do retiro, se esconder nisso, em algum movimento, e não querem, a única coisa que eles não querem é assumir a sua hombridade. Como diz Padre Paulo, a sua virilidade. Você é macho, ele fala. Você tem que assumir e honrar, né? Ou para que Deus te chamou nessa terra. E muitos homens não me suportam quando eu começo a formar eles. Né? Começa com 30, 40, 50, termina com 2, 3. Quando termina, padre? Por quê? Existe ali a porta da hombridade segundo o coração de Deus. Preste bem atenção para você que está nos ouvindo. A porta da hombridade dos homens segundo o coração de Deus. Dos homens que Deus escolheu para esse tempo, esse mundo contemporâneo de grandes desafios, né? É estreita. Agora, se você decidir ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que prega o evangelho com a sua vida, eu te convido, participe das nossas formações, fale comigo, né? Se você tem alguma dúvida sobre tudo isso que nós estamos falando, eu estou aberto e eu quero te ajudar, né, a sair desse estado de mediocridade, desse estado onde você não sabe onde você está, desse estado que nem sabe mais quem você é. Eu quero te apresentar o Espírito Santo, o quarto homem da fornalha, que independente da situação que você está vivendo, dependente do nível de credo que você está vivendo hoje, eu tenho certeza que se você permitir que o éfeta aconteça na sua vida,
a sua vida será transformada. E eu costumo dizer que a metanoia, a mudança de pensamento, a mudança de mentalidade, ela só tem a hora do impacto do primeiro dia. Aí, se você permitir que o Espírito Santo tome essa direção, amigo, muitas coisas acontecem, não, padre? Verdade. São José Maria Escrivá dizia que a conversão é algo de momento, mas a purificação é uma vida inteira, né? A Amém. vida inteira, a gente até o dia que Deus nos chama para o convívio dos eleitos, é uma purificação da nossa vida. A gente nunca está pronto, né? Santa Teresa de Ávila, no livro Castelo Interior, Sétima Moradas, ela vai dizer que quem chega na sétima morada, que é o matrimônio espiritual da alma com Jesus, que é a última morada, ela diz que mesmo quem chega naquela morada não está livre dos pecados mortais. Tá? Meu Deus do céu, não está livre. Então, nunca uma pessoa ela vai atingir um estado espiritual, um patamar espiritual que ela vai dizer, pronto, eu não preciso fazer mais nada. Pronto, aqui agora eu vou viver só da graça de Deus. É uma heresia. A igreja, a teologia da Igreja Católica, ela professa a fé na graça de Deus, mas também na entrega do homem. Então, o homem com a sua entrega e Deus com auxílio da tua graça. Como também é uma heresia, já condenada pela igreja, que eu posso alcançar Deus só pelas minhas forças. Heresia. O homem por si só não chega a lugar nenhum. Ele precisa da graça de Deus. Ele precisa estar sob a graça de Deus, né? Imbuído da graça de Deus. Para que Deus possa, na miséria, que é a nossa humanidade, corrompida pelo pecado original, redimida depois pelo Espírito Santo no batismo, mas ainda assim fica a concupiscência do homem. Então a gente precisa sim da graça de Deus. Então a igreja vem, condena aqueles que diz só pela graça, condena aqueles que diz só pela força humana, e ela diz não. A igreja acredita o quê? Na graça de Deus e também na entrega do homem. As duas unidas nos leva até Deus, né? Isso é importante também, isso em todos os sentidos. Olha o Robson aí, ó. Retiro de Homens, 2017, na comunidade Santa Luzia. O Robson é testemunha. Ele disse que foi impactante o retiro. O pessoal acompanhando aí a Tati, exatamente, padre. Aí tem o Cristiano aí, ó, participando. Ó. Eu diria que o homem tem uma grande autoridade espiritual sobre a família. Eu testemunho isso, um testemunho que o Cristiano está dando, né, de que o homem tem uma autoridade espiritual sobre a família dada por Deus. Amém. O pessoal está participando aí. Aqui, quem mais? A Suzane aqui, ó. Dizendo aqui, a Suzane dá um testemunho. O marido dela já participou do Retiro de Homens. Que É o bênção. Davi. São Paulino, coitado. São Paulino. Quanto tempo não viu o São Paulo ser campeão? Mas é um homem de Deus, que até hoje está firme, né? Ó, o Padre Louvado Fabiano seja Deus. sempre nos orientou como deveríamos caminhar em família. Como somos gratos, Padre, que abençoou o nosso noivado, o nosso casamento e o batizado dos filhos. Eu fiz a bênção de noivado deles, fui testemunha, né, que não é o padre que celebra o casamento. A gente fala, o padre celebrou o casamento. Na verdade, quem celebra são os noivos, né? O padre celebrou o casamento é uma forma de dizer. O padre é testemunha qualificada da igreja. Ele abençoa aquela união, né? Mas assim, numa linguagem popular, fiz o casamento deles, abençoei o noivado e batizei os filhos dele, hein? Os meninos dele. Um abraço aí para vocês. Pessoal participando aí, então. Legal. Isso é bom, a participação do povo aqui, né? Que bênção. Eu quero que você, mulher que está participando conosco aqui, logo mais nós vamos fazer uma oração aqui, eu, o Padre Fabiano, e sobre tudo aquilo, você pode aqui colocar as suas necessidades, nós vamos estar rezando, orando por você. Né? O fogo daquela tem um significado
daquele flyer que nós fizemos, tá? O significado do fogo, né? Eu quero pedir para você aí, coloca a sua necessidade. Nós vamos colocar no fogo da fornalha, onde o quarto homem vai passar e vai abençoar tudo aquilo que precisar ser queimado será queimado, né? Deus, o Espírito Santo, ele vai através dessa oração, transformar a sua vida, o seu casamento, a sua hombridade, a sua família, sobretudo as necessidades espirituais que você precisa. É nisso que nós cremos. E hoje nós temos aqui o Padre Fabiano Benevides, a autoridade da nossa igreja católica, apostólica, romana. E ele vai, no final, fazer essa oração, nós vamos conduzir essa oração, aonde essa graça vai chegar. Em especial você também que está assistindo essa live, que está assistindo agora, você que vai assistir depois, você entenda que essa bênção também é para você. Deus te atraiu para acessar esse vídeo, Deus atraiu você para ouvir essas palavras, porque essas palavras são palavras vindas do coração de Deus, de um homem segundo o coração de Deus, de um sacerdote que ofertou a sua vida, o seu ministério, o seu chamado inteiramente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero que você convide pessoas agora, eu quero que você lembre do nome das pessoas que precisam de uma oração, de um homem que precisa ser impactado pelo Espírito Santo. Você que conhece um casal, uma família que precisa dessa transformação, eu quero que você coloque aqui, porque nós vamos orar por você. E o Espírito Santo, o Ruá, vai chegar na sua casa, na casa do seu coração, vai visitar a sua história e a sua vida vai ser transformada, porque nós cremos na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, porque o Senhor disse que Ele enviaria sobre nós o Espírito Santo que vai nos dar força, alegria, paz, cura e libertação. E aí também o pessoal que deseja aí a bênção dos objetos, a gente pode fazer também. O pessoal Amém. pode aí preparar, pegar água benta, né? Uma foto da família. No final da oração a gente faz a bênção dos objetos. Você vê que tem um pessoal que está firme acompanhando aí. A Laís continua aí, acompanhando. A Tati está acompanhando. Então pega lá, pode preparar. Daqui a pouquinho a gente começa a oração. Faltando uns 5 minutos, né? A gente faz e encerra com a bênção dos objetos e a bênção da água também. Aproveitar, né, que é um sacramental que a igreja permite que o diácono ou o sacerdote possa fazer a bênção dos objetos. O Marco está aí também acompanhando. Ó. Então o pessoal pode preparar aí. Também. É muita coisa para se falar, né? Mas hoje foi um papo mais descontraído, lembrando aí. Mas se a gente pegar, tem muita coisa que daria umas lives legal, né? O próprio tripé, que até faz parte também dos retiros, dos temas dos retiros. Se tem alguém acompanhando, é interessante falar também, né? Se o padre lá da sua paróquia, a Laís está aí acompanhando, a mãe dela mora no interior hoje, né? Se o padre de lá quiser, então essa missão, ela tem uma equipe pronta para ir até a paróquia. E toda a formação é formar os homens para estar inserido na igreja, viu? Que às vezes o padre fica meio assim, esse pessoal vem da renovação carismática, vai tirar o povo da minha paróquia. Não. Forma os homens para exatamente ao contrário, para ter uma vida paroquial, inserir na igreja, né? Então você também pode entrar aqui em contato, né? Manda uma mensagem, conversa com o seu padre, depois da pandemia aí já vai agendando um domingo no final de semana aí para fazer o retiro Homens Renovados para Adorar, que dá fruto e depois pode continuar com o terço dos homens, que é uma bênção de Deus também o terço dos homens, né? Eu acompanho também o terço dos homens. Ao pessoal, peço oração pela minha família e minha saúde. A Antônia, hoje eu falei com ela, fiz uma cirurgia, Deus abençoe a Antônia. Ó, aqui, ó, Padre Luciano da paróquia Nossa Senhora da Assunção em Ayandra. Alhandra, Pernambuco, Paraíba. Pernambuco aí, ó. Ah, os homens aí, ó, o pessoal do terço dos homens. Terço Deus dos abençoe homens. o terço dos homens aí de Ayandra.
Pernambuco, Deus, estão acompanhando aí, ó, tá vendo? Deus abençoe aí, Amém. irmãos. Quem sabe um dia aí, com o convite de vocês, a autorização do padre, não iremos lá pregar um retiro lá para esses homens abençoados. Já tem o texto dos homens, né? Em nome de Jesus. Olha, Nós a Laís estamos. está falando que vai falar, vai partilhar com a mãe dela, para falar com o padre lá da paróquia. Para falar com Amém. ela, é lá do interior de São Paulo. Interior de Louvado São seja Paulo. Deus. Amém. Eu quero Irmão, aqui. vamos. Pode Oi? falar. Eu Pode quero aqui falar. lembrar o primeiro parágrafo, só para. O primeiro parágrafo que o padre Fabiano, que está aqui, nosso diretor espiritual da missão HRA, que há mais de 11 anos, a missão dia 19 de março agora, completou 11 anos e antes disso o padre já nos acompanhava, né? Falando em dia 19 de março, por quê? São José é o nosso baluarte e todo dia 19, do dia 18 para o 19, a missão HRA, nós ficamos 24 horas em oração, 24 horas rezando com o nosso baluarte São José. E o padre Fabiano escreveu assim no nosso documento: o nosso carisma é baseado na ordem de Cristo, ide e pregai o evangelho. Marcos 16:15. A nossa missão evangelizadora conserva a identidade carismática do novo Pentecostes. A missão é chamada primeiro a levar o homem a ter uma experiência com o amor de Deus. E depois, este homem se torna fonte de salvação para o seu lar e irradia o amor de Deus em todos os ambientes sociais que ele estiver inserido. Ou seja, você que está aqui do Terço dos Homens, de Aliandra, nós vamos aí, levamos o retiro, nós vamos formar vocês. E aí, na sua comunidade, junto com o Padre Luciano, da paróquia Nossa Senhora Assunção, vocês vão irradiar a Um abraço, graça Padre do Luciano, hein? avivamento do Manda um Pentecoste. abraço, Padre Luciano. Olha, o Padre Renato lá de Indaiatuba. Manda um abraço lá para ele, viu, Laís? Se Deus quiser, a gente Amém. vai estar lá um dia. Amém. Irmão, vamos fazer uma oração para encerrar esse Vamos momento? sim, Padre. E eu quero aqui pedir nessa oração, né? As Não quero intenções aí falar do agora aqui, pessoal, que o pela senhor nem saúde da deu irmã tempo do ainda. Hoje nós Ricardo. vamos fazer o exame lá do Covid-19, deu positivo eu, o David e o Francesco. E aí deu positivo, a gente está tomando os remédios já, estamos em casa, fazendo a quarentena. Pedir essa bênção aí, eu quero que você coloque aí a sua necessidade, né? Pedir a bênção para a minha família também, que nós estamos os 6 aqui em casa agora, ilhados, né? Mas a evangelização não pode parar, né? Eu aprendi muito isso com o padre Fabiano Benevides, eu até coloquei aqui, né? Que nós temos como um espelho para nós da evangelização, o padre que nunca falou não para evangelizar, ele sempre falou para mim: manda fogo, meu irmão, é de Deus, é Deus que falou, manda fogo. Então o senhor para mim é uma referência na evangelização, né? Eu até coloquei uma pergunta aqui que eu ia fazer para o senhor: o coração, né, de tantos retiros, né, uma das paróquias aqui que eu entendo que mais tem retiro durante o ano, e eu vejo assim o impacto, né, o coração do senhor, né, a sede de evangelizar através dos retiros, o chamado que o senhor tem muito forte para estar participando, pregando, conduzindo grandes retiros, né, e esse tempo, né, quantos retiros, né, deixaram de acontecer, mas eu vejo assim um coração inflamado, e o meu coração também se inflama com isso, o desejo de pregar a palavra, de conduzir, de estar aí na igreja, servindo a Deus através da nossa igreja. Como está o coração do senhor antes da nossa oração, Padre? Partilha conosco aí. É um tempo que para nós padres, eu me coloco até, esse já estava conversando não sei com quem, eu me coloco até no lugar dos bispos também, né? Porque é uma situação que a gente nunca viveu, né? Nunca viveu. Abre igreja, fecha igreja. Se o padre abre a igreja, ele é um genocida. Se o padre fecha a igreja, é um padre que perdeu a fé. Então, se o padre não fala nada contra todo esse movimento que aparente de perseguição à fé, à igreja, então ele é um padre que não está defendendo a igreja, se é um padre que não abre... Então, assim, é muito difícil, né? Mas meu coração está muito em paz, muito em paz. Eu não peço a Deus para morrer, não peço a Deus, mas eu não tenho medo de morrer. Eu não falo isso por causa do Covid, né? A morte,
ela sempre esteve presente e sempre estará presente na nossa vida. Só que tem gente agora que está percebendo que não é imortal, por quê? Liga a televisão ou lê uma notícia na internet, morreu não sei quantos. Aí todo mundo tem medo do Covid? Vamos ser sinceros, no fundo, tem medo de morrer. Tem medo de morrer. Eu, como padre, eu não posso ter medo de... Se um padre tiver medo de morrer, fecha a porta da igreja, então, pô. Porque eu vou ter medo de morrer? São Francisco de Assis dizia, irmã chamava a morte de irmã, porque através da morte ele viria Deus face a face. É lógico, você que é pai, você que é mãe, é mais difícil. Mas mesmo assim não deve ter medo de morrer. A gente vai morrer. Não é de Covid, vai ser de outra causa. Aliás, morrer para esse mundo, porque a gente vai viver em Deus. Então, eu não tenho medo de morrer. Então, é lógico, você, meu irmão, não tem a obrigação de visitar um cristão católico praticante que entende o que é a fé, o que é a doutrina da igreja, o que é a igreja. Você não tem a obrigação, mesmo porque você não é padre, de, quando pede a confissão, de ir lá na casa dele. Quando pede a unção dos enfermos, porque ele acredita que a unção dos enfermos, se ele morrer ou de Covid ou se estiver no hospital, ele vai direto para o céu. É a fé da igreja. E ele acredita nisso, é a fé dele, a fé da igreja é a fé dele. Então, mesmo com Covid, eu tenho que visitar, é lógico, tomando todos os cuidados, a máscara, mas eu não posso, agora está em pandemia, eu não posso dar unção dos enfermos. Agora está em pandemia, eu não posso ir no cemitério. Agora está na pandemia, eu não posso te levar à comunhão. Não, pelo amor de Deus, né? Você não tem essa obrigação, mas eu, como padre, eu também estou na linha de frente. Eu tenho não estou criticando os outros padres, mas nesse momento de pandemia, eu vejo assim que eu nunca, é lógico, sempre me senti padre, né? Mas assim, a alegria de servir os irmãos cristãos, os irmãos católicos. Então é um momento também de muita alegria, né? E por graça e misericórdia de Deus, até hoje, se eu peguei Covid, eu nem sei. Ou foi sintomas leves, né? Mas até hoje eu não peguei. É um exame mais recente que eu fiz, mas se eu pegar também, e se eu morrer, se eu morrer, eu vou morrer. Se eu morrer primeiro do que você, é para você ir no meu enterro. Já fica aqui registrado. Uma das pregações é para você fazer, viu? E quem estiver chorando, você vai botar para fora e vai falar: o padre não quer ninguém chorando aqui não, porque quando você olhar para o caixão e falar: louvado seja Deus, porque o padre não desejou a morte, mas é através da morte que eu estou contemplando ele no céu. Então, vamos fazer um grande louvor, porque o padre viveu sempre querendo ir para o céu, por graça e misericórdia de Deus. Então, toda essa dificuldade que a gente está tendo no mundo, eu sei que é difícil, a gente está passando fome. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de um amigo falando: padre, reza por essa pessoa que cometeu suicídio. Então, muitas pessoas têm cometido suicídio, que não é todo mundo que tem estrutura. Imagine quantos pais tá vendo, né? Chega a conta de água, chega a conta de luz, chega boleto, se financiou um carro, se tem uma casa financiada. Pior, tem que fazer a compra do mês e não tem dinheiro. Como é que fica o psicológico desse cara? Outro testemunho de um senhor que se matou, cometeu suicídio, e antes disso ele fez uma carta para a filha pedindo perdão porque ele estava tirando a vida dele, porque ele não tinha coragem de olhar para ela e saber que não tinha dinheiro nem para comprar o alimento do mês seguinte, e cometeu suicídio e pediu perdão por isso, né? Então a gente vê, é difícil, gente passando fome, gente cometendo suicídio, gente que está tendo que vender o que tinha conquistado para poder conseguir sobreviver. No meio a tudo isso, meu coração se alegra no sentido que de poder servir os irmãos, né? De poder levar os sacramentos para as pessoas e pedir nessa oração que as igrejas elas possam voltar com as santas missas, com todos os cuidados necessários, mas que a gente tem que tomar conta da saúde, temos, mas temos que tomar também cuidar da alma. Né? Se a gente, eu sempre digo isso, se a gente tivesse medo de ir para o inferno, como a gente tem medo do Covid, o inferno estaria vazio.
não vou falar que o céu estaria lotado, porque no céu tem lugar para todo mundo, né? Mas se tivesse medo de ir para o inferno, como tem medo do Covid, que alegria seria, né? Mas nós acreditamos no céu. Então eu me alegro muito também nas homilias, nas pregações, de poder levar a palavra de Deus, como você estudou teologia, né? Através da escatologia da igreja, as realidades eternas, as realidades do céu. O céu, ele existe. Então, meu coração se alegra, porque é um tempo de provação, e toda prova, eu sempre comparo, a prova da escola é para ver se você aprendeu. Então, se você aprendeu, você vai ser aprovado. Se você não aprendeu, você vai ser reprovado. E nesse tempo, infelizmente, a gente está vendo quem é cristão de verdade, quem é cristão que ainda precisa mesmo entender as verdades da igreja. Então, é um tempo também onde a gente está sendo aprovado ou reprovado. Então, eu me alegro, me alegro. Tempo de perseguição, um tempo de dificuldade, mas o cristão, ele é forjado nesse tempo. É aí que a gente vê a nossa fé. Deus abençoe a sua família também, Deus abençoe todos aqui que estão passando por esse mal do Covid-19. Amém. Então, rezar por todas as pessoas também que estão passando, estão com Covid, as pessoas que faleceram. Hoje faleceu a Dona Graça, dos Jovens Sarados, também aqui da paróquia. Hoje já enviei uma mensagem dizendo, né? A Dona Graça está na graça. Está na graça de Deus, né? Ela acreditava na realidade do céu, que Deus a acolha no convívio dos eleitos. Irmão, pode começar a oração, e no final eu faço a bênção, dou a bênção desses objetos. Quero convidar você a se permitir que essa oração, que através dessa oração, o amor de Deus te alcance, a misericórdia de Deus te alcance, a graça de Deus, que é o amor incondicional do nosso Senhor Jesus Cristo, ela alcança a sua casa, as suas necessidades materiais, espirituais, temporais, a saúde, sobretudo as pessoas que está no seu coração, que pediram oração, intercessão por você e para você, e você se sentiu fraco, fraca, não se sentiu digna de estar rezando por essas pessoas. Mas a palavra de Deus, ela nos afirma que onde tem dois ou mais reunidos, ali eu estarei. E nós cremos que entre eu e você está o Espírito Santo, que acolhe a sua necessidade nessa noite, nessa oração, nesse momento, e leva ao coração do Deus Pai, e a misericórdia te alcança. Você que nesse momento está orando pela pessoa que você ama, que está no leito do hospital, que está incubada, está precisando de um milagre. Eu quero que você apresenta, alarga o seu coração e deposita toda a sua fé nesse momento, acreditando que Jesus Cristo é o Senhor, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e é o Espírito Santo, é o amor de Deus que nos fortalece, é o amor de Deus que nos concede a graça, é o amor de Deus que vem em nosso auxílio, os nossos lares, pela graça da sua misericórdia. Agora, eu peço a Ti, eu peço, ó Pai, eu Anderson Asa, peço pela minha família, eu peço, Senhor, por tudo aquilo que está acontecendo, eu peço a cura sobre a minha família, eu peço a cura para aqueles que estão no leito que eu não conheço, mas que precisam dessa graça, que precisam dessa misericórdia, que o Senhor, o nosso Deus, possa estender a destra onipotente e abençoar essa pessoa que você está pedindo nesse momento. Pessoas passam dificuldades, você está passando dificuldades. Eu peço pelo meu filho Lorenzo, Senhor, eu peço pela minha filha Maria Eduarda, eu peço pelo meu filho David, eu peço pela minha esposa Angélica, eu peço por mim, Senhor, pelo Anderson, eu peço pelas pessoas, Pai, necessitadas de uma oração, de uma intercessão que estão, Senhor, nos leitos dos hospitais nessa noite, Pai, estão precisando de respirar, estão precisando de um oxigênio, Pai, que o sopro, o ruar de Deus
Amém, Visita essa Jesus. família, visita essa Amém. casa, visita que o teu ruá, Senhor, chega até esses pulmões, Pai, que já estavam parando, que já estavam parados nessa noite. Eu peço a Ti, sopra, Espírito Santo, vem Sopra com em o teu nós, ruá, com o teu Espírito de sopro Deus. abrasador. Você que é Xandala, intercessor, pede que o Espírito Santo xandala, reaviva com a chama do Iria quarto baladra, homem da canduria fornalha, balabara, sobre todo o seu candala, canduria ministério, balala, sobre tudo aquilo que xiria Deus alabara, responsabilizou para você que é ela profeta, para canduria você balala, que é profetiza, peça ao Espírito pela Santo, igreja, pelo momento que está reincendeia, passando, reinflama o Senhor. meu carisma, o meu Sacerdotes, ministério, os Pai, e bispos, começa a interceder também nesse os momento, leigos, começa a orar pelo nesse nosso momento, sobretudo Brasil, essas pelo pessoas mundo que não têm inteiro, força Jesus. mais para respirar, mas Xandala, para canduria falar, balala, para pedir um xandala, socorro, Pai, que essa oração xiria balala, chegue canduria até balala, o coração, os pulmões dessas pessoas, Pai. amém, Tudo isso eu Jesus. te peço em nome de Jesus. Eu peço a Amém, São Miguel, nosso baluarte também, que amém, interceda por essas pessoas. Eu peço a amém. São José, nosso baluarte, que Xandala, balala, interceda por essas pessoas. Eu balala, peço para a bem-aventurada Virgem xiria balala, Maria, nossa canduria, mãe, a xandala, balala. nossa mãe, que interceda por um vinho novo, um sangue novo, um Amém, Jesus. oxigênio novo, uma vida nova, Senhor. Amém, Nessa amém. noite eu peço, ó Em Pai, nome em de nome Jesus. de Jesus, como Em nome de profeta, como homem segundo o coração de Deus, eu peço, ó Pai. Eu Shiriabalacanda, peço, Senhor, todos, sobre todos esses pedidos, as Shiriabalalacanda, pessoas que estão ouvindo, que não estão ao vivo, mas que receberam essa mensagem, que receberam essa palavra, que elas possam todos ser aqueles, Senhor, que vão impactadas nessa noite, Pai, ouvir, através dessa assistir palavra que tem um poder essa live, que curativo, eu possa através dessa abençoar, palavra que tem um poder de abençoa, Senhor. libertação, através dessa palavra Abençoa que tem com um tua poder de salvar proteção essa contra o vida que mal, está, Senhor, vivendo, que contra a está no investida do vale da mal. morte, nos ossos Todas as pessoas ressequidos. da Eu família do profetizo seminarista em William, nome de Jesus a que irmã ela dele, a possam Cláudia, que está receber o hospitalizada, todas as sopro, o pessoas ruá, o que eu sopro de prometi Deus minhas orações, Senhor. nessa noite, Abençoa Pai. cada Que uma delas, essa abençoa pessoa cada possa uma começar a se das pessoas mover, que Pai. estão Que ela agora possa começar a orando nesse momento. respirar, receber um Xalacando e abalala. oxigênio vindo do céu, Pai, nessa Podala, noite, xandala. vindo do Espírito Santo, Senhor, em Amém, nome de Jesus, Pai. Nós aqui estamos com a autoridade da igreja, o amém. Padre Fabiano Benevides, ele que vai agora pedir para o céu, pedir para Deus a Xiri bênção abala, poderosa candala, sobre sua vida, xandala, através canduri da abala, oração desse xandala, barala, sacerdote. yuri, abarala. Receba a graça de Deus, receba a Xandala, unção, canduri abala, receba o bala, Espírito canduri abala, Santo, xiri receba abala, um bala. novo oxigênio, Xiri receba que alala, vem do bala, céu a canduri ala, graça, o candala, barala, milagre que você candala, barala. precisa, vai vir dessa bênção. Então acolha, permita-se, Amém, Jesus. torna permissível a ação poderosa de Deus Amém. sobre a sua vida. Se é o Xandala, fogo canduri que você abala, quer, bala. receba. Xiri Se é a alala, vida que você candala, quer, barala. receba. Se é o Espírito Santo que você quer, Xiri ala, receba candala, o barala. sopro de Deus Xiri na abala, sua barala. vida. Labassuricanda, labassuricanda. Receba o amor. Aleluia, Amém, Senhor. Jesus. Amém. Amém. Que a presença da Virgem Maria pode entrar agora em cada lar, em cada família, e possa visitar todos os filhos de Deus necessitados, em nome de Jesus. Amém. Presente os objetos aí, que eu vou dar a bênção dos objetos, encerrando esse momento também de oração, de live. Obrigado, meu irmão, mais uma vez, viu? Deus abençoe. Deus abençoe sua família e depois manda notícia, viu? A gente vai se falando lá pelo WhatsApp, manda notícia, tá bom? Amém. Deus abençoe todo mundo. Aí o pessoal que está entrando é o Tiagão aí, ó, do Terço dos Homens, né? Deus abençoe a Azuleide, toda a sua família, Deus abençoe. Fazer a bênção dos objetos. Abençoe, Senhor, todos os objetos são apresentados nesse momento, imagens, textos, escapulários, crucifixos. Abençoai, Senhor, documentos, carteira de trabalho, pessoas representadas nas fotografias, remédios, as carteiras de trabalho, abrindo a porta de um emprego. Abre, Senhor, pelas necessidades que essa pessoa desempregada está passando. Que Deus possa providenciar o necessário para o sustento, Senhor, dos nossos filhos. Abençoai também a chave das casas, nessa bênção, a chave das casas, as nossas famílias. Abençoai, santificar, exorcizar a água para que se torne água benta
E que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre todos nós, aqueles que depois vierem assistir esse vídeo, e sobre a missão Homens Renovados para Adorar. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado por ter acompanhado aí. Cada um das pessoas que ficaram aí nos acompanhando. Deus abençoe mesmo, viu? Amém. Irmão, tamo junto aí, hein? Graça e paz. Obrigado, Padre, pelo sim, Amém. mais uma vez. Amém. Salve a Virgem Santíssima. Amém.